Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Leonardo Marques. Eu sou promotor aqui, titular da primeira promotoria empresarial do Rio. Estou a convite do Portal Juristas a falar um pouco sobre as modificações recentes que ocorreram na Lei 11.101 por ocasião da Lei 14.112 de 24 de dezembro de 2020. E nesse bloco nós vamos falar sobre os efeitos da falência em relação aos créditos do falido, ou seja, vamos tratar um pouquinho de verificação de créditos, habilitações, impugnações de crédito e, quem sabe, falar um pouquinho aí de realização do ativo. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de destacar para vocês é que o procedimento de verificação de créditos em processos falimentares teve uma sensível mudança. Isso porque o artigo 10, parágrafo 10º da Lei 11.101, criado pela Lei 14.112, ele agora criou um prazo decadencial de 3 anos a contar da sentença de falência para que os credores habilitem seus créditos ou façam um pedido de reserva de créditos. E nós temos que analisar essa nova regra em consonância com o Instituto do Fresh Start, previsto lá no artigo 158, lá no final, que diz que 3 anos após a decretação da falência, o falido, ainda no curso do processo de falência, poderá pedir em autos apartados a declaração da extinção de todas as suas obrigações, é claro, sem afetar os bens que foram arrecadados até então para o pagamento dos credores. Então, vamos tratar dessa regra sem esquecer do Instituto do Fresh Start previsto lá no artigo 158. Pois bem, o que diz o artigo 10, parágrafo 10º? Vamos ficar atentos à redação desse dispositivo. Está escrito assim: o credor deverá apresentar pedido de habilitação ou de reserva de crédito em, no máximo, 3 anos a contar da publicação da sentença que decretar a falência, sob pena de decadência. Então, vamos dividir isso. Ele tem 3 anos ou para se habilitar, para aqueles que têm créditos líquidos, ou para apresentar o pedido de reserva. Bom, em primeiro lugar, eu sou muito cético em relação a isso. Eu não gostei dessa nova regra pelo seguinte: é muito comum, e agora vai se tornar praticamente regra, que o devedor falido, então tá lá no artigo 99, já desde o início da Lei 11.101, a obrigação dele de, em 5 dias, apresentar a relação completa dos seus credores. E agora, também por força da modificação da 14.112, ele tem que apresentar essa relação de credores por escrito e por mídia, e por arquivo eletrônico. Mas eu até ri um pouco, se antes o devedor falido decretar a falência, ele tinha 5 dias para apresentar essa relação, ele não apresentava essa relação nem por escrito, na verdade, não vai valer de nada essa nova regra de que ele tem que apresentar por escrito e por arquivo eletrônico. Na verdade, ele não apresenta. E mais ainda, em razão do artigo 10, parágrafo 10º, ele vai ficar incentivado a não apresentar. Isso porque, se o devedor falido não apresentar a relação de credores, olha que interessante, vai correr para todos os credores dele, o prazo decadencial de 3 anos. Lembrando que, se ele não apresentar a relação de credores, o administrador judicial não vai mandar cartinha para o domicílio dos credores para que eles possam vir ao processo. Então, o devedor, ao não apresentar a relação de credores, ele vai estar meio que dificultando o acesso dos credores ao processo, porque eles não receberão aquela cartinha do administrador judicial e, de quebra, vai correr contra todos esses credores o prazo decadencial de 3 anos. Muitos credores até ficam sabendo da falência, mas não se interessam. Aí, prazo decadencial. Mas outros nem ficam sabendo da falência direito. Então, vai haver um incentivo. Isso porque, se o devedor apresentar a relação de credores,
completa, bonitinho, como manda a lei, aí não vai correr prazo decadencial para ninguém, porque todos eles já estarão habilitados por confissão do próprio devedor, lá na forma do artigo 7º, parágrafo 1º. Portanto, creio eu que essa regra ela acaba incentivando ainda mais o devedor falido a não apresentar a relação de credores ao administrador judicial, nem por escrito e muito menos por arquivo eletrônico. Mas eu chamo a atenção por um detalhe. O prazo decadencial para habilitação não há a menor dúvida, né? Aqueles que tinham um crédito líquido na data da decretação, da publicação da decretação na falência, tem um prazo de 3 anos para apresentarem habilitações, e se não apresentarem, vai se operar automaticamente a decadência, na medida em que não há causa de suspensão ou interrupção de prazo decadencial. Por outro lado, algo importante tem que ser discutido. A lei fala, em relação àqueles que deveriam apresentar o pedido de reserva, que só se opera a decadência se eles não apresentarem esse pedido de reserva em 3 anos. Pois bem, o legislador deveria ter lembrado o seguinte: cabe ao juiz da causa de origem, onde está correndo aquela ação ilíquida, seja uma reclamação trabalhista, seja uma ação indenizatória no juizado cível, seja uma ação de rescisão contratual na vara cível, esses autores, né, possíveis credores, eles não têm como abandonar as suas demandas individuais, na forma do artigo 6º, porque as suas demandas são ilíquidas e eles não teriam como se habilitar. Portanto, na forma do parágrafo 3º do artigo 6º, essas demandas ilíquidas, reclamação trabalhista, ação indenizatória no juizado, ação de rescisão contratual na vara cível, essas ações devem prosseguir normalmente nos juízos de origem, claro, com substituição processual, sai a sociedade falida, entra a massa falida representada pelo administrador judicial, elas devem seguir, então, o seu curso normal lá perante o juízo de origem e até que, ao fim, se for julgado procedente o pedido e liquidado algum crédito em favor do autor, ele seja incluído na classe própria. Tudo na forma do artigo 6º, parágrafo 3º. O problema é que o pedido de reserva não é apresentado ao juiz da falência. Como a gente sabe, desde a Lei 11.101, o pedido de reserva é feito lá na vara do trabalho, lá no juizado civil, lá na vara civil. Então, o pedido de reserva é feito ao juiz que está com a causa na mão, até para que ele possa exercer uma cognição, ainda que sumária, para deferir ou não o pedido de reserva. É jurisprudência pacífica do STJ. O pedido de reserva é um pedido, o juiz pode acolher ou não, de acordo com o que ele está vendo ali nos autos da causa ilíquida. E se ele deferir, tudo bem, ele deferiu o pedido de reserva, vai sair o ofício lá para o juízo da falência, o AJ lá vai anotar aquela reserva onde couber, devemos esquecer aí a decadência. Mas se o juízo lá da vara do trabalho indeferir o pedido de reserva, se o juiz do juizado civil indeferir o pedido de reserva, se o juiz da vara civil indeferir o pedido de reserva, corre a decadência ou não corre a decadência? E aqui eu vou aplicar literalmente o que está escrito no artigo 10, parágrafo 10, é o seguinte: o credor deverá apresentar pedido de reserva em no máximo 3 anos. Se esse pedido for acolhido ou não, não importa. Então, se ele fez o pedido de reserva e foi indeferido, não se opera a decadência. Então, o que vai acontecer é que o processo vai se desenrolar, e aí pode passar até 4 anos, 5 anos, quando ocorrer lá a liquidação da sentença, eventual sentença de procedência em favor daquele autor, ele vai poder habilitar o crédito dele posteriormente lá na falência, sem a tal decadência. O que pode se pensar é o seguinte: então ele fez o pedido e aí não foi acolhido, será que ele vai ter que fazer o pedido novamente antes de 3 anos? Por via das dúvidas, eu faria isso. Peça lá mais uma vez antes dos 3 anos para evitar problema. Bom, sobre o pedido de reserva é isso. Um outro ponto muito interessante que eu separei para conversar com vocês é o seguinte: é sobre as impugnações retardatárias. Como nós sabemos, há uma divergência jurisprudencial enorme sobre sobre o cabimento ou não das impugnações retardatárias, posições, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina, entendendo que não caberia. No Rio de Janeiro, aqui cabe, pelo menos a maior parte das câmaras admite, a maior parte das varas empresariais admite, mas tinha essa divergência. E eu tive a oportunidade de participar do processo legislativo e contribuir para o fim dessa divergência por meio da Lei 14.112. Então, fiz algumas sugestões que foram acolhidas aí durante o processo legislativo e agora está expresso no artigo 10, parágrafo 7º, parágrafo 8º, parágrafo 9º, que devem ser admitidas as impugnações retardatárias, ou seja, aquelas impugnações apresentadas fora do prazo do artigo 8º da Lei 11.101. O parágrafo 7º do artigo 10 diz o seguinte: o quadro geral de credores será formado com o julgamento das impugnações tempestivas, daquelas apresentadas dentro do prazo do artigo 8º, e com as habilitações e impugnações retardatárias decididas até o momento da sua formação. E assim também, na mesma linha, o parágrafo 8º e o parágrafo 9º. Então, muita gente pode perguntar assim, então para que serve aquele prazo do artigo 8º, né, de 10 dias e tudo mais? A questão é o seguinte: o juiz ele só pode determinar a confecção do quadro geral de credores 5 dias depois do julgamento da última impugnação tempestiva. Então, se por acaso já se passou muito o prazo do artigo 8º lá para apresentação das impugnações, mas o Ministério Público, mas o próprio devedor ou algum credor verifica lá que existe um equívoco na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do artigo 7º, parágrafo 2º. Ele já está vendo ali o equívoco, um documento que era desconhecido, enfim, alguma simulação ou algo do gênero, ele já está vendo, estamos vendo ali o problema. Tem um credor com um valor bem superior ao que deveria, ou um credor com um valor bem inferior ao que deveria. Não importa. Aí vamos deixar correr o processo com aquele equívoco, já se sabe que está errado? Obviamente que não. Então, o que diz a lei? O que diz a lei agora? É possível a apresentação dessa impugnação retardatária? É possível. Qual é a penalidade? A penalidade é o seguinte: a apresentação dela não interrompe a marcha processual. Se o juiz já estiver pronto para mandar consolidar o quadro geral, confeccionar o quadro geral, a apresentação daquela impugnação não vai impedir a publicação do quadro geral. Já se julgou a última tempestiva, publique-se o quadro geral. E aquela impugnação? Siga seu curso normal, na medida em que ela é retardatária, como já acontece com as habilitações retardatárias. Então, agora, me parece que não há mais espaço para discussão. É possível, sim, a apresentação de impugnações retardatárias na forma dos parágrafos 7º, 8º e 9º do artigo 10º, todos eles alterados aí pela Lei 14.112. Bom, era isso, e a gente se vê em outra oportunidade, ainda falando um pouco sobre falência ou sobre recuperação de empresas. Um abraço.